começar mais um podcast do Saber e Saúde, a URGS Explica. Hoje o nosso convidado é o professor Fernando Benetti, professor do Departamento de Fisiologia, nosso colega. É um prazer te ter aqui, Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E, inicialmente, a gente sempre pede que o nosso convidado se apresente, conte um pouco da sua trajetória, né, de como chegou até aqui e tal, e depois a gente vai conversando melhor sobre a tua linha de pesquisa e outros assuntos que surgiram. Então... Muito bem, olá para todos. Então, como a professora Fábio falou, meu nome é Fernando Benetti e é um paradoxo assim, para mim falar da pesquisa, porque eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na casa, né, na URGS, e na época eu também fui aprovado na USP de São Paulo, mas eu acabei optando assim, por afinidade do que eu queria fazer na época aqui, e também tinha uma relação de bolsas que eu ia ter que esperar e tal. Enfim, acabou que minha vida convergiu de vir a Porto Alegre, porque eu não sou porto-alegrense, eu sou paranaense, isso eu acho importante falar. Sou lá do sudoeste do Paraná, eu sou biólogo de formação e venho de uma família de descendentes de italianos, assim, que todo mundo trabalhava na roça, né? E o irmão mais velho da minha mãe e eu fomos os dois primeiros da família a ter um curso de graduação. Isso na década de 90 para 2000, né? 2002, 2001 que eu me formei. E isso foi um motivo de muito orgulho, muita admiração, assim, pela minha mãe, que foi uma grande guerreira para manter a gente trabalhando, porque a minha vontade de fazer pesquisa, na verdade, ela veio, eu acho que desde quando eu era criança, assim, porque tinha um paradoxo, assim, o meu irmão gostava de caçar, de pescar, de fazer coisas assim, e eu era contra matar os bichos, era contra não sei o quê, contra tirar as plantas das árvores. Aí acabou que eu decidi fazer ciências biológicas, e não era a minha primeira opção de formação. Eu tinha tentado odonto, e o meu pai queria que eu fizesse medicina, e eu sempre achei que eu não me daria bem como médico, e tinha um vislumbre, eu acho, pela pompa, sei lá, do que era a carreira de dentista, e acabou que, na verdade, eu me formei em ciências biológicas. Antes de me formar em ciências biológicas, uma coisa importante que eu queria dizer é que nessa trajetória, assim, como um guri que morava para fora, num sítio, no interior, a gente tinha muito bicho em casa, né? Porco da Índia, coelho, galinha e tal. E eu desde novinho, gostava de colocar a galinha chocar, o peru, e não sei o quê. E eu ficava contando os dias que demorava para o ovo eclodir, para nascer, o quantos dias a pomba tinha. Aí eu observava que tinha os comportamentos... Já fazia pesquisa? Já fazia pesquisa. Eu observava, assim, que aquela máxima de que as pombinhas que nasciam no ninho eram um casal fidelíssimo ao final da vida. Isso não era uma verdade, que eu observava umas nuances ali, que rolavam umas traições, assim, do parceiro. E, Fernando, conta para nós como é que tu chegasse aqui na URGS. Então, aí eu optei por fazer ciências biológicas e entrei na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. E lá, no primeiro ano, eu comecei a fazer controle biológico de pragas, umas coisas assim com fatias de células e tecidos no laboratório de biologia celular. Eu gostei, mas assim, quando eu comecei a cursar fisiologia, meu olho brilhou muito, assim, né? E aí a minha professora na época de fisiologia e o pessoal que trabalhava lá com experimentos de comportamento e tal, eu ingressei no laboratório de pesquisa de metabolismo, e aí surgiu uma vaga de fazer iniciação científica num laboratório que a professora fazia pesquisa na área, dava aula de outra coisa, mas tinha feito doutorado aqui na URGS com o professor Alto. E aí ela falou assim, se você quer acompanhar as pesquisas com neurobiologia e tal, eu posso falar com ele para tu fazer um estágio lá na URGS.
tá? E aí, em 1999 para 2000, descambo eu de Cascavel, nas minhas férias de janeiro, para fazer um estágio no laboratório de neurobiologia do comportamento, na época que era coordenado pelo professor Aldo Lucion, que é o nosso colega de departamento, professor titular. E aí eu cheguei aqui em Porto Alegre num mega de um vislumbre, assim, porque eu estava fazendo o que eu queria fazer, né, estudar, aprendi muita coisa, na época o laboratório tinha muitos alunos de doutorado e mestrado, e todo mundo trabalhava com comportamento animal, análise de comportamento, estresse, fazia análise de comportamento sexual de ratos, coleta seriada para dosagem, que ainda se fazia, não sei se faz hoje em dia, mas na época se fazia radioensaio para hormônios de estresse, enfim, corticosterona no rato, prolactina, e aí tinha um grupo que voltado para estudar as fêmeas, né, porque o laboratório de São Paulo, eu meio que resistia, assim, para aceitar lá, porque o meu projeto era com fêmeas, e aí eu tinha que viver naquele mundo de fazer ciclo estral de ratas e tal, e aí eu cheguei aqui, o pessoal também fazia, e então estava numa dinâmica, foi muito legal. Aí acabou as férias de janeiro, e em julho eu vim de novo nas minhas férias, fiz um segundo estágio, e foi a primeira vez que eu tive contato com a possibilidade de alguém do laboratório me colocar na frente de um rato e me deixar anestesiar, fazer todo o protocolo, apresentar o trâmite, assim, ó, esse aqui é o projeto que eu executo. Para executar esse projeto, a gente escreve assim, assim, assado. É baseado nesse tanto de referência. Aí eu comecei a ler artigos de inglês, lógico, com uma pilha de artigos com um dicionário do lado, porque eu não sabia quase nada de inglês. Então, eu comecei a me deparar com essa questão, assim, da base científica, de onde as ideias saíam, né? E aí, nesse estágio, eu sentei, anestesiei rato, pude fazer a cirurgia de estereotaxia, por exemplo, a canulação da veia jugular, que na época se coletava sangue dos animais. Então, para mim, foi uma grande experiência, uma grande oportunidade. E aí eu fui amadurecendo isso, do segundo ano do meu curso, que eram 4, até o final dele. Passado isso, ainda fui para São Paulo de novo, fiz coisas lá, né? Aí eu fui selecionado na época para um curso de verão em fisiologia, que existe até hoje lá, um curso meio parecido com o nosso Revento Fisiologia, mas os alunos vão para o laboratório, acompanham as linhas de pesquisa, o orientador meio que adota um aluno, assim, e tu vai fazer tudo que o laboratório faz. Eu fiz esse curso e tal, e aí fiquei mais dividido ainda, mas aí eu lembro que na seleção, na hora de pensar o que eu queria fazer, essa questão de estudar o efeito de uma intervenção, né, neurobiológica no período neonatal e os efeitos que isso tem no sistema nervoso me chamou mais atenção e foi o que eu inclinei para vir para cá e a decisão de fazer a seleção de mestrado. Então, foi assim que eu vim parar na URGS, né? Fernando, eu não me lembro direito, a tua professora lá era a Sara? A Sara foi minha colega. Quando eu entrei no mestrado, a Sara estava quase defendendo, a Sara e o Chaves. E aí eles foram para o doutorado, e aí eu meio que estava engatinhando no mestrado. Mas quando eu vim fazer estágio no laboratório, eu fiquei na casa deles, hospedados, inclusive. Fizeram essa mão, assim, para, né, essa coisa que a gente faz com a de graduação e tal, para ajudar o pessoal, né? E aí eu lembro que, na época, a nossa universidade lá no Paraná estava em greve, assim. E aí nós ficamos 6 meses de greve, foi um período grande, assim, para todo mundo parado. E eu fiz a seleção meio que não, só para ver como é que era a prova. E eu passei. E aí eu lembro que, na época, eu entrei com um recurso para garantir minha vaga na justiça, e eu ganhei esse recurso. E aí eu me formei, tipo, 27 de abril, e a seleção lá era, na época, em janeiro aqui. E aí eu passei em terceiro ou quarto lugar, não me lembro bem. E aí o pessoal já tinha começado, e essa vaga, dia 5 de maio, eu vim de Maripuí para Porto Alegre. 5 de maio de 2003. Me lembro perfeitamente, assim, né? E é isso. E o laboratório do professor Aldo, tinha muitos alunos nessa época, né? Muitos E alunos. muito trabalho também, tinha muita produção. E foi uma coisa legal, porque
o professor Aldo e o professor Gilberto, na época, eles tinham bastante dinheiro em função de um módulo temático de pesquisa com o pessoal da USP de São Paulo. Então, acabou que eu fui para São Paulo, eu fiz experimentos, fiz rádio ensaio, fiz várias coisas que eu queria fazer naquele laboratório, estando aqui, né? Porque, na verdade, era uma grande colaboração, e aí foi mais legal ainda por isso, assim, sabe? Então, aí o meu mestrado acabou sendo um gatilho para uma coisa de pesquisa que depois eu meio que parei e retomei quando eu entrei na UFRGS como professor. Eu estudei o efeito do estresse em ratos sobre os níveis de prolactina e corticosterona e o efeito disso na espermatogênese e no comportamento sexual de machos, né? Então, eu me lembro bem, assim, que eu estava com 11 meses de mestrado, eu tinha um monte de resultados, e o dia que eu defendi o meu mestrado com 23 meses e com um artigo submetido para a revista, assim, foi bem bom, assim, os resultados, sabe? E toda essa parte das dosagens hormonais, tudo a gente mandava para Ribeirão Preto, e vinha os resultados, assim, numas folhas de fax, sabe? E a gente, que era a maneira mais rápida que a gente tinha de se obter, né, os dados, assim. E a gente ficava contando as horas para aquilo acontecer, porque, né, tu trabalhou, sei lá, uma semana, várias semanas, assim, operando rato, coletava sangue de manhã à noite de bicho, assim. Em vários, fazia estresse de contenção, faziam coisas para ver, né, os picos e as horas e a relação de liberação dos hormônios e tal. Foi muito legal. O laboratório deles lá era especializado em fazer esses radioimunensaios. Era. E eu lembro também acabei fazendo algumas coisas lá com eles. Isso. O professor, a colaboração era com o professor Celso Franci, que é um excelente professor de endocrinologia, e com a professora Janete, que é a esposa dele, mas que é da faculdade de odonto. E aí eu fui para lá porque, na época, isso a gente está falando de 2003, 2004, tá? Na época, eles tinham comprado um super HPLC, né? E as coisas iam mudar, assim, porque essa questão do radioensaio, a exposição e tudo mais, né? E aí a gente fez coisas depois com o pessoal, coletando aqui e dosando as amostras por HPLC. Outras coisas, ou o pessoal todo que seguiu, né? O Charles, a própria Sara, depois que fez doutorado. Enfim, tinha um pessoal bastante trabalhador, assim, naquela época. E o teu doutorado não foi nessa área específica? Então, não foi nessa área, porque eu tinha uma vontade latente de estudar habituação, atenção em memória. Sempre quis, sempre quis. E aí eu fiz umas propostas para o professor Aldo, e na época ele queria manter essa linha neonatal, e assim, a gente não pensou muito exatamente de juntar uma coisa com a outra, né? Aí eu estava também meio em dúvida se eu ia ficar em Porto Alegre. Eu tive um problema familiar, que meu pai ficou doente, e depois ele veio a falecer, mas enfim, foi uma questão sim, familiar, que estou, né, a quase 800 quilômetros da minha família, e isso pesou bastante na hora de defender, apresentar a dissertação, e ficou essa dúvida. Então, eu estava numa janela, assim, e aí a gente conversou, ele falou assim, de repente, eu acho que nesse momento é melhor tu estar perto da tua família mesmo, dar um tempo lá, né, e tal. Eu estava bastante abalado, né, com essa questão. E aí, nesse meio tempo, eu lembro que eu fui numa FESB em Salvador, e eu apresentei os meus dados. Eu me lembro perfeitamente, assim, de ir eu queria ir para essa FESB para assistir os trabalhos do grupo, então todo esse módulo temático que a FAPESP, CNPq e CAPES patrocinavam, os dinheiros, né, chamava muita atenção, porque a parte de reprodução tinha lá um pico secundário de LH que induzia essa ovulação e que explicaria por que o mesmo pico de LH com o pico de prolactina fazia, ou melhor, o pico de prolactina inibia o pico de LH e estrógeno, e talvez por isso as mulheres não têm ciclos anovulatórios, e estava uma especulação grande, assim, de um trabalho básico em ratos por uma possibilidade pré-clínica, assim.
E aí, o carro-chefe era isso. E eu ia nos módulos disso, estresse e de memória. E aí, naquele ano, o professor Ivan Esquerdo tinha uma palestra sobre memória. E eu fui na palestra dele. E aí, quando eu fui na palestra dele, fiquei muito vislumbrado. E eu conversei com ele, assim, rapidamente. E aí ele escreveu num papel assim, escreve para mim, tal, eu conheço o Aldo, eu acho que a gente pode falar com ele, fazer uma parceria e tal, mas isso ficou latente, assim. E aí a gente voltou, sei lá, PESBR em agosto, eu apresentei minha dissertação em março. Quando eu apresentei minha dissertação, eu escrevi um e-mail para o professor Izquierdo, né? Aí ele falou assim, tá aqui, bacana, não sei o quê, me manda o PDF da tua dissertação, tal dia na minha sala a gente conversa, vamos conversar, vamos amadurecer isso aí. E eu fui bem feliz achando que ia ser na Bioquímica, ele tinha se aposentado e foi para a PUC. Aí eu fui lá nessa sala da PUC, e aí a gente conversou, mas me conta mais, e essa coisa de estresse, esse corticosterona, né, e essas intervenções neurobiológicas e tal. Então, quem sabe a gente poderia fazer um protocolo para ver memória de medo, memória de interação social, própria memória de reconhecimento de objetos, de repente um mecanismo mais robusto para estudar o hipocampo e tal. E ele ia anotando num papelzinho, assim, os itens, né? Aí eu passei 6 horas na sala dele, conversando com ele. Eu me lembro assim, que ele chegou de tarde, e sempre tinha alguém da família dele que ia buscar ele por volta de umas 4h30, e eu fiquei lá dentro, assim. Aí, no final da conversa, ele falou assim para mim, tá, então agora tu desenvolve isso aqui. E virou o papelzinho e me apontou assim, tipo, item 1, né? Estresse e neurobiologia, comportamento maternal, lá, tem todos os itens. Eu falei, mas isso quer dizer um sim, que o senhor está me aceitando? Eu falei, primeiro, não me chame de senhor, e segundo, é o que parece, né? Empurrou assim, agora deixa eu ir embora, porque tem gente me esperando há mais de 1 hora aqui. E daí, nisso, no outro dia, eu comecei a frequentar o laboratório lá, tinha um computador dele e uma mesa, a gente sentava perto, e a coisa começou nesse approach, assim, de desenvolver um plano que na época a gente apresentava um projeto de doutorado, né? Então, eu escrevi esse projeto com as tarefas e tal, e ele falou assim, coloca tudo que tu acha que a gente consegue fazer em 4 anos, porque é melhor a gente estar descrito e aprovar isso na comissão de ética, do que depois ter que ficar pedindo adendo, e adendo, e adendo, e tudo mais, né? Então, lá eu coloquei que eu ia fazer LTP, que não, mil coisas, né? Enfim, e aí foi assim e aí a gente ligou para a professora Alto, falando, olha, estou com um aluno teu aqui, eu acho que a gente pode fazer uma colaboração, porque eu me interessei muito, lá na década de 80, eu fiz uns experimentos com separação maternal, e eu vi que teve efeito com um grupo de Córdoba, mas ninguém queria estudar fêmeas, então eu estou pensando de deixar o Fernando trabalhar com os machos aqui e mandar as fêmeas aí para a URGS, o que vocês acham? E foi uma coisa meio assim. Aí acabou que esse artigo de Córdoba, que na verdade é um monte de dosagem de noradrenalina, adrenalina em animais não separados, que a gente viu um perfil, né, de resposta ao estresse, no qual as fêmeas respondiam muito mais que os machos. E tinha um parâmetro de alguns poucos artigos na literatura contraditórios falando sobre o limiar de dor e tal, em fêmeas, mas não tinha em machos. Ele olhou e falou assim, eu acho que por enquanto a gente começa a trabalhar com machos, porque a gente vai adaptar um protocolo, e aí na literatura tinha assim, bom, vamos trabalhar então com separação materna? Vamos, mas eu não gosto do que está na literatura, ele me falou. O que tu me propõe? Eu falei assim, eu acho que tem muito viés. Então, por exemplo, tem grupos que tiram a mãe da caixa, tiram todos os filhotes, né? Então, o que na natureza é o mais palpável? A mãe sair do ninho para procurar comida, né? E ela volta. Então, assim, meia hora, 1 hora afastada da ninhada, ela vai lá, cobre de maravilha os filhotinhos e volta para amamentar esses filhos. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos tirar a mãe da caixa e vamos ver o que acontece. Mas isso é começar do zero. E aí eu topei, e lá fui eu, trancado em sala o dia inteiro, fazer comportamento maternal,
e filma primeira hora da manhã, meia hora, depois de meio-dia de tarde, deixa a câmera filmando por 24 horas e faz perfil. Eu tenho dados de comportamento maternal até hoje que eu não publiquei, de tanta coisa que a gente teve na época. E aí a gente fez várias coisas e viu que num protocolo que o pessoal de Córdoba fazia com 4 horas e meia, a gente conseguia o mesmo resultado em 3 horas. Então, assim, eticamente, para a comissão de ética e tudo mais, não tinha necessidade de deixar o filho longe da mãe por 4 horas e meia, que 3 era suficiente. Então, nossa primeira preocupação no doutorado foi publicar um artigo já falando que a separação materna, no modelo no qual a mãe sai do ninho, né, e a gente não toca nos filhotes, tal, por toda aquela questão que eu tinha aprendido no laboratório do professor Aldo sobre a influência do neonatal handling e do cheiro, né, de um predador ou de qualquer pessoa, enfim, que toque no filhote, a mãe pode, inclusive, comer esse filhote por ser uma ameaça e tudo mais. Então, a gente validou, em 9 meses de doutorado, um primeiro artigo, que foi publicado na International Developmental Psychobiology, uma revista de impacto legal, assim, mas que já falava, assim, dessa questão de você privar o filhote do cuidado da mãe, porque os irmãos estavam todos na caixa, essa era a ideia, então eles estavam ali no ninho, quentinhos, né, com o cheiro da maravilha da mãe, mas eles não tinham o licking e grooming, ou seja, eles não recebiam a lambida e não eram amamentados, e não recebiam essa lambida e tal, enquanto eles foram privados por 3 horas da amamentação. Então, nesse primeiro artigo, a gente fez o peso separado de cada um aos 11 dias, quando a gente trocou a Maravilha pela primeira vez da caixa, aos 21, aos 50, aos 70, e viu que separando 3 horas por dia não alterava o peso dos filhotes, não tinha diferença no desenvolvimento corporal. As fêmeas aparentemente têm um atraso na abertura vaginal, mas isso parou de ser investigado, né? E a gente focou, então, em estudar os machos. Então, eles eram desmamados aos 21 dias e depois cresciam lá nas caixas deles. E eu comecei a fazer os testes com adultos em todas as tarefas de memória que o laboratório dispunha na época, e a gente começou a ver grandes diferenças, assim, de memória de curta, de longa duração e de reconsolidação, enfim, que o grande impacto, nós achávamos que, eu particularmente achava, na minha hipótese, que separar da mãe, isso geraria uma marca biológica e que essa marca, de repente, facilitaria uma memória de medo, né? E foi ao contrário, na verdade, os animais têm prejuízos na memória. Então, a gente começou a andar na literatura nesse aspecto e viu uma série de alterações neurobiológicas. E isso é uma das linhas de pesquisa do meu laboratório hoje em dia. Só aproveitando, né, sei que tem também vários trabalhos relacionando a questão da estamina com a memória, né, onde exatamente entra a estamina dentro, né, do teu desenvolvimento aí, nessas linhas de pesquisa, né, com os estudos de memória, principalmente, né, acho que em colaboração com o professor Ivan Izquierdo. Então, quando a gente publicou esse primeiro artigo, a gente validou o método de que, porque a gente foi, assim, muito questionado, né, pelos revisores, o porquê que a gente queria alterar ou introduzir mais um método de separação maternal, já que na literatura tinha gente que fazia 3, 6, cronicamente ou 24 horas, né? Aí a gente publicou isso e mostrou resultados na memória social e na memória de reconhecimento de objetos. E, nesse mesmo trabalho, a gente viu a atividade anticolinesterásica, que estava alterada no hipocampo e no córtex peririnal dos animais. O córtex peririnal tem uma importância bastante grande para o reconhecimento de formas, né, nos animais. Então, a gente identifica uma xícara, porque sabe o formato de uma xícara, diferente de um copo, e também ele tem uma participação importante na relação, inclusive na circuitaria com a amígdala, para o reconhecimento de faces e de outros animais. Então, esses animais separados da mãe tinham dificuldade em reconhecer um animal quando ele era exposto, no segundo momento, por um colega familiar ou quando era um indivíduo novo.
e tinha essa questão da atividade colinesterase. Quando fechou esse artigo e eu publiquei ele, naquele ano o professor esquerdo falou assim, olha, eu quero te mandar para o exterior, mas eu acho que lá em Irvine é um lugar meio assim, tipo de industrial um negócio, né? E aí ele falou assim, o que tu acha de ir para a Espanha, estudar essa parte de neuroquímica, de conexão sináptica? E eu lembro que num dos congressos eu andei conversando com o professor Razi, que trabalhava com espinhos, trabalha, né, com espinhos dendríticos e tal. Conversei com um pessoal que era dos Estados Unidos e tal. Aí eu falei para ele, mas eu conheço, tive contato com o pessoal da Itália, que trabalha com reconsolidação de memória, que na época, isso em 2005, era pouco explorado. Depois o próprio grupo do professor esquerdo publicou um monte de coisas falando de como acontece a reconsolidação. Quando eu cheguei na Itália, enfim, aí eu fui fazer um doutorado de sanduíche, deu certo, né? O professor da Universidade de Roma queria trabalhar uma coisa e a gente não fechou porque ele não pegava ninguém que fosse tipo menos do que um ano. Naquele ano meu pai morreu efetivamente. Aí eu estava assim, eu vou, não vou. E aí ele falou assim, vai ser bom para ti, tua família vai estar aqui, não sei o que. E eu fui para Florença. Quando eu cheguei em Florença, eu comecei a trabalhar com um professor que só trabalhava com estresse pós-traumático e com alguns neurotransmissores, alguns núcleos específicos produtores, o NBM, que é o núcleo base mamilar, que é uma região ali no diencéfalo, com algumas células especializadas em produzir acetilcolina. E esta região, ela é bastante modulada pelo TMN, que é o núcleo túbero-mamilar, que é um grande núcleo produtor de histamina cerebral. Aí, o meu trabalho lá em Florença foi estudar o papel da interface do TMN, ou seja, do NBM, como que essas duas regiões se conversavam quando os animais eram submetidos a uma memória aversiva. E aí a gente fez a tarefa do medo condicionado num protocolo bem diferente que esse professor, o Corrado Bucherelli, que é assim que se fala no bom italiano, Corrado Bucherelli, tinha feito um doutorado na antiga Tchecoslováquia, e aí lá eu aprendi a fazer a infusão diretamente no núcleo. Então a gente treinava os animais e anestesiava e abria o encéfalo e fazia infusão diretamente após a sessão de treino, né? Que para a gente isso era uma novidade, porque ele achava que canular os animais dava muito problema, e né? Então a gente seguiu o protocolo deles lá e testava os animais 72 horas depois, porque a maquinaria de ativação de genes imediatos e tardios acontece nessa história toda. Então, eu publiquei um artigo na International Journal of Psychopharmacology, que na época era 6 e pouco o impacto dessa revista, com esse trabalho do laboratório. E aí eu vi que, na verdade, esse TMN, quando a gente bloqueava os receptores de histamina, o animal, resumindo esse trabalho, o animal também não liberava, não tinha ativação da sinapse colinérgica, e aqueles animais que receberam esse antagonista tinham prejuízo de memória, né? Ou seja, eles não lembravam que eles passaram naquela grade de choque por aquele tempo, né, no estímulo que era o medo condicionado, né? E aí a gente fez um segundo experimento que era condicionado ao som e depois ao choque. E, de novo, os animais não aprenderam. E aí bateu uma luzinha assim, olha, a histamina modula a liberação da acetilcolina. Será que não está envolvido naquele meu modelo experimental lá, que eu estava fazendo no Brasil? Então, nesse meio tempo, lá na Itália, eu fui apresentado para o papel da histamina cerebral, na verdade, né? Então, eu entrei num novo campo. Depois desse trabalho que a gente publicou, eu passei praticamente uns 4 ou 5 meses fazendo LTP em fatias de hipocampo, e a gente teve bastante resultado fazendo esse trabalho, analisando a questão da histamina,
a atividade do receptor H1, H2 e H3 com agonista e antagonista histaminérgico, mas na época eu não consegui fechar os resultados, e aí quem foi para o laboratório continuou o trabalho e publicou, enfim, e eu colaborei simplesmente numa ideia que era minha, nossa, na verdade, né? E, além de tudo, para ter certeza de que isso acontecia, eu colaborei em outros 2 trabalhos naquele ano, porque chegaram da França 4 casais de camundongo nocaute para receptores também. E aí o professor olhou para mim e falou assim, ó, sabe francês? Nada. Então eu vou ler esse e-mail para ti aqui, que são algumas instruções de como manter esses camundongos nocaute por receptores de histamina vivos. E você, a partir de agora, é responsável por formar uma colônia de camundongo nocaute. E aí, na verdade, eu migrei do laboratório do professor Bucherelli, que era do departamento de fisiologia, para o laboratório do professor Patrizio Blandino, que é um prédio do lado da farmacologia, porque naquele ano tinha acabado o grant europeu do professor Bucherelli e o Blandino tinha ganhado, e eles 2 colaboravam na pesquisa. Tem um brasileiro aqui no meu laboratório, vou te apresentar, porque assim, ó, eu acho que ele vem de um laboratório que um monte de publicação, os caras são muito bons, é injusto deixar ele lá no meu laboratório fazendo uma coisa que outra, né? Daqui a pouco eu vou botar ele e dar aula lá para mim, mas ele não sabe estar lendo muito bem, então eu acho melhor ele ficar na bancada mesmo. E aí eu fui introduzido para esse grupo e a gente começou a reproduzir um monte de camundongo e começamos a trabalhar com isso, que na verdade saiu um artigo de um outro brasileiro, que era da Faculdade de Farmácia daqui de Porto Alegre, que hoje mora em Nova York e trabalha lá, que a gente viu o efeito do sistema estaminérgico em depressão. Então, estudou clonazepam, um monte de coisas na liberação em camundongos. E aí eu vim embora, porque afinal de contas, 1 ano passa rápido fazendo tudo isso, né? Quando eu vim embora, eu falei, professor Izquierdo, olha só, a gente tem que estudar o sistema estaminérgico, porque a gente já publicou que tem diferença na atividade colinesterase. Se a gente não tem como, não tem HPLC aqui, não tem como fazer alguma coisa da acetilcolina para saber quanto de acetilcolina nossos ratos deprivados estão produzindo, mas é fato que aquilo que está na fibra sináptica é mais rapidamente degradado do que um animal que não é deprivado da mãe, né? E, além disso, obviamente, que a gente sabe, né, na literatura e tal, que quando um sistema dá uma baixa ou dá uma down regulation, um outro neurotransmissor vai tentar compensar por esse lado. E aí a gente elencou, tá, então a gente vai começar pela histamina, já que os animais têm baixa interação social, nós vamos fazer uma dualidade, nós vamos elencar a serotonina e a dopamina também, mas começa pela histamina. E aí, nisso tudo, eu fiz o protocolo de separados e não separados da mãe, e a gente viu que realmente os separados, quando a gente dava os agonistas, eles revertiam o déficit cognitivo, então foi uma proposta. Depois a gente viu, primeiramente, que tratando os animais com drogas, vamos falar fármacos, né? Fármacos usados na clínica para o Alzheimer, né? A bromidato de galantamina e o donepezil, eles revertiam também o déficit dos animais por até 7 dias, quando tratados, administrados uma única vez antes da sessão de treino na tarefa. Então, a gente pegou lá a curva de mecanismo de primeira passagem, estudou toda a parte da farmacocinética, né, viu a proporção dos animais e fez um cálculo de uma dose por quilograma de peso corporal, e deu via gavagem para os animais 30 minutos antes deles passarem pela sessão de treino, porque há uma dificuldade na literatura muito grande de quem trabalha com memória, pelo fato de você conseguir mensurar o momento do treino, que é a aprendizagem, né? O quanto o animal aprende. Mas a gente sabe que não tem memória sem aprendizado. Então, basicamente, os protocolos do mundo todo fazem um treinamento, né? E para evitar que uma droga deixe o animal letárgico ou que bloqueie alguma coisa, se infunde a droga imediatamente após o treino. E aí a gente deu a galantamina 30 minutos antes, porque era quando ela atingiria o pico de liberação no sangue pela absorção intestinal.
e estudou a atividade locomotora, a primeira coisa, afinal de contas, isso está mexendo com acetilcolina, né? E aí nada disso ficou alterado. Então o professor falou assim, eu acho importante a gente fazer isso porque nós estamos propondo uma terapia de reversão do déficit cognitivo pela via oral, que é a via que o paciente toma. Depois a gente pensa se vai fazer um tratamento crônico, vai fazer IP, ou faz a estereotaxia e infunde essa droga intra-hipocampal e tal. Mas deu muito certo, e a gente já de cara conseguiu mostrar a reversão do déficit cognitivo. E aí a gente viu, então, que sim, que a acetilcolina, de fato, né, provavelmente ela estava sendo liberada, produzida, mas aquilo que estava na fenda sináptica não era suficiente para se ligar aos receptores, ou então, né, quando a gente oferecia a possibilidade de ela permanecer mais tempo nessa fenda sináptica, a memória se formava. A de curta, não, mas a de longa duração, sim. Aí nós publicamos esse resultado de novo e fizemos um gráfico de persistência, né, para ver até quantos dias o rato que era tratado lembrava dessa memória. Então, a gente viu que isso dura por volta de 7 dias, que para o ratinho isso é bastante tempo, né? E a gente teve um outro resultado. Aí, casando com isso, ele aceitou que a gente fizesse as coisas com histamina. Porque enquanto eu estava na Itália, o Weber, que também é professor de PPG, apresentou o mestrado dele na bioquímica, estudando o sistema estaminérgico na memória de medo per se. Então, ele viu, assim, pegando um rato controle, né, um animal criado no laboratório, e você treinando ele na tarefa, quando você dá o SKF, que é o que estimula a atividade da histidina decarboxilase a produzir histamina, ou compra uma histamina, né, a parte da histamina endógena, você melhora essa memória. Mas isso era uma coisa ruim, porque se você gera um trauma no animal e você dá droga e ele fortalece esse traço, né, a gente sabe que essa droga tem um efeito potente. E nossa ideia, na verdade, era não apagar o traço, mas fazer com que, num determinado tempo após essa sessão de treino da memória, que ia gerar uma memória aversiva, a gente pudesse bloquear a consolidação dessa memória. Então, ele viu que o receptor H2, histaminérgico, o antagonista do receptor H2, age diretamente na adenilato ciclase e na ativação do AMP cíclico fosforilação de Krebs na célula, e isso impedia o animal de se lembrar do choque. E a gente colocava ele lá 24 horas após, primeiramente, explicando o experimento, né? Ele fez a cirurgia estereotáxica, colocou cânulas no hipocampo, treinava o animal e imediatamente após o treino fazia todo o screening do agonista H1, H2 e H3 e o antagonista desses receptores. E também dava um agonista e um antagonista de receptor AMPA e NMDA, né? Então ele viu que, enfim, por serem animais de biotério, você dar agonista de receptor AMPA e NMDA por si só não melhorava nada, né? Mas você bloquear o receptor H2, os animais tinham prejuízo de memória. Mas esse prejuízo era o alvo, na verdade, porque era como se a gente injetasse uma substância que bloqueasse aquela informação traumática, né? E o animal não consolidava aquilo. Então, o que acontecia? 24 horas após o animal estar ali no gradil e ter recebido um choque, ele descia daquela grade em segundos como se ele nunca tivesse estado ali, né? Baseado nesse protocolo e tudo, eu, então, entrei com os meus grupos de controle não deprivados e deprivados, porque os meus animais controles também eram diferentes, né? Eu criava ninhadas que ficavam 10 dias sem serem separadas da mãe, sem tocar na maravilha, sem nada. Então, a gente recebia as ratas prenhas do CREAL e fazia todo esse controle, assim, né? Enfim, da maternidade, obstétrico, pediátrico e tudo mais que você possa imaginar. Era um processo longo. E aí a gente viu a mesma coisa, só que o que acontecia? Os animais que eram não deprivados aprendiam a tarefa, isso perdurava por 7 dias, e os deprivados tinham prejuízos já na memória de curta e na de longa, principalmente. Então, quando nós entramos com o SKF, que é o análogo que estimula a produção da histamina endógena, a gente já viu uma melhora
que era significativa na memória. Quando a gente dava o agonista do receptor H2, isso revertia drasticamente. Então, a gente viu, a histamina está envolvida nesse processo. Então, Bruno, começou nesse link, na verdade, né, com os estudos lá da Itália, vendo essa questão de como a produção e a liberação dos neurotransmissores estavam envolvidos, né? Até hoje eu não tive dinheiro para comprar kits de ELISA e quantificar, assim, dizer, um rato deprivado tem tanto de histamina e acetilcolina a menos do que um não deprivado. Mas essa é uma ideia para a gente fazer daqui a pouco, no mestrado, aí, que a gente já está pensando em amadurecer essas coisas, né? Eu tentei fazer, eu vou para a Itália, estava indo, pelo menos, praticamente todos os anos. E em 2018, quando eu fui, a gente fez HPLC e coletou as amostras para ver a quantidade de histamina e acetilcolina. Mas a gente fez um N muito baixo, porque eu fiquei só 30 dias. É uma técnica que não era só eu que usava, então a gente não teve um resultado, deu tudo parecido no estriado e na amígdala basolateral. Na amígdala basolateral, na verdade, deu diferença. No estriado dá uma tendência, eu teria que pelo menos fazer um N de 8 animais, eu tenho um N de 5. E esse é um estudo que está parado, que, enfim, daqui a pouco a gente vai pensar em retomar, não sei, né, para saber essa questão de dar a galantamina e ver o quanto que aumenta e diminui. Dar um antagonista IP e ver o quanto que aumenta e diminui. E, Fernando, isso aí então foi teu doutorado, né? Quando é que tu terminaste o doutorado? Eu terminei meu doutorado em 11 de setembro de 2009. Tá, e aí o que tu fizeste? Assim? Qual é o ano que tu entraste na URGS? Eu entrei como professor na URGS e fiz o concurso de 2013. Quando eu acabei meu doutorado, eu vim para o Brasil para defender e eu ia voltar para a Itália para não voltar para o Brasil nunca mais. Eu já tinha definido isso. Eu tinha falado com o professor Esquerdo que o professor da Itália tinha conseguido uma bolsa técnica para mim e eu ia ficar lá. Porque várias coisas aconteceram na Itália, inclusive encontrar parentes, familiares, lá, uma coisa assim de um vínculo diferente para mim, e eu acabei achando que Florença era a minha casa, gostei da história e tal. Quando eu cheguei no Brasil, eu voltei para Porto Alegre assim, já meio choramingando, né? Aí eu cheguei aqui, minha mãe estava aqui me esperando e tal, foi bem legal essa recepção da família, e eu fui para o laboratório. Aí o Esquerdo falou assim, olha, tal dia, o que tu achas? Tu tem esse tempo para escrever tua tese, defender. Eu lembro que tinha o CNPq para reativar a bolsa, que a gente tinha um prazo assim, de 6 meses, que tu tinha que estar de volta no Brasil. Eu cumpri todos os requisitos, estava tudo certo, e eu escrevi literalmente a minha tese. E nesse meio tempo eu propus algumas ideias para ele, assim, a gente poderia fazer isso, dá para fazer a CNPP, lá naquele laboratório tal tem um leitor de ELISA, por ELISA a gente pode fazer babá, vamos fazer blotting para ver se dando agonista, fosforila, crebe, não sei o que lá. E ele foi guardando isso na gaveta, né? Quando chegou um mês e pouco antes da minha dissertação, da minha tese, eu falei, olha, acho que está pronta, o que o senhor acha de ler? Daí ele pegou aquilo e falou assim, tá, eu acho que sim, no outro dia, vou dar mais uma lida. Quem é que tu acha que tem que ser o relator da tua tese? Eu gostaria que fosse a professora Vânia, assim, que ela também trabalha, tinha que ser alguém, ou o professor Alex e tal, e aí os dois acabaram topando, assim, na época, e aí ele falou assim, tá, mas olha só, eu tenho uma notícia para te dar, tu não vai voltar para a Itália, tá? Porque eu já tenho uma bolsa PDJ para ti, quero que tu faça o pós-doc aqui. E aí a coisa foi ficando, e eu balancei, porque 2009 foi aquele período daquela crise europeia horrorosa, assim, que ninguém tinha dinheiro para nada, e aí o professor italiano me disse assim, vocês no Brasil são a nova América, né? Fica com o professor Esquerdo e você pode vir para cá todo ano fazer coisas, e tá legal, e lá, e não tem quem tire do Brasil, agora vocês vão ser o ranking na pesquisa e tal, e eu acabei ficando mesmo, né? Aí eu assumi essa bolsa de PDJ e continuei trabalhando com estamina. Aí eu entrei num paralelo, assim, porque a gente, na época, eu era aluno da URGS, mas o professor Esquerdo trabalhava na PUC,
Então, eu acabei fazendo as coisas na PUC, né? E conheci muita gente lá na PUC também. Aí, eu entrei na parceria com os colegas de laboratório. Então, eu entrei junto com o Weber a trabalhar com a histamina. Depois, eu fiquei só com a histamina. Uma colega decidiu estudar o efeito da histamina no estresse pós-traumático, que era um modelo mais aplicado, que deu resultado legal também. Colaborei num outro trabalho de histamina com memória de reconhecimento de objetos, que deu resultado legal também. Fomos convidados para fazer um artigo de revisão só sobre o papel da histamina cerebral, que foi publicado também. E aí eu entrei também numa coisa de estudar o papel do cálcio na consolidação e reconsolidação da memória, em parceria com... Que isso acabou virando, na verdade, a tese do professor Weber, e a gente publicou super bem, né, na revista PNAS na época, e as portas para isso começaram a se abrir, né? Então, a gente começou a publicar, porque estava publicando, com bolsa de pós-doc, e aí, mas a minha bolsa era de um ano, assim, 2009 e 2010. Aí abriram-se umas vagas lá na PUC para professor. Quem era, na época, tinha o programa PNPD. Aí o professor Izquierdo fez uma seleção e tal, com a Faculdade de Medicina, e eu e uma outra colega entramos, né, na bolsa PNPD. E aí ficamos 3 anos e 8 meses com essa bolsa. E aí, assim, nesses 3 anos e 8 meses, a gente praticamente brincava de ser pesquisador. Escrevia projeto para submeter para o CNPq, para o Universal. Aí a gente entrou no Instituto de Neurociência Translacional, então tinha viagens para o Rio e tal, e eu continuei trabalhando, vendo o papel do cálcio intracelular, e aí eu comecei a fazer o Western Blot no laboratório, HPLC, LTP e tal, e era um monte de coisa, das 7 às 7, de domingo a domingo, assim. Eu me lembro muitas vezes, de sair da PUC no domingo de tarde, a cidade, assim, cheirando churrasco, e a gente saindo do laboratório, assim, no domingo de tarde, assim, não tinha final de semana. Aí teve uma época que a gente, então, se você trabalha no sábado, não trabalha no domingo. Mas era muito experimento mesmo, assim, tipo, muito experimento, eu não sei explicar quantos, assim. E acabou que nesses 3 anos e 8 meses, a gente publicou 26 artigos, dos quais muitos, quase a maioria, pelo CV2 da época, eram artigos qualis A1. Né? Eu, inclusive, publiquei artigo no PNAS com a histamina, que a gente mostrou o papel dela na consolidação da memória e a importância, né, quando você tira a histamina cerebral e fornece ela com essas que você compra dessas empresas aí, que a gente não vai citar o nome, mas tem várias, e aí o animal, ele aprende, né? É interessante porque esses trabalhos todos, agora também se está relacionando a histamina, porque inclusive com microbiota, nós tínhamos ideia de trabalhar com o sistema de endocannabinoides, que eu ainda quero trabalhar, porque esse núcleo TMN, ele parece o tronco de uma árvore com vários galhos grossos, assim, né? E tem uma capacidade de modulação excitatória e, às vezes, inibitória, né? Depende do contexto, que vai para o hipocampo, vai para a amígdala, vai para o fônix, vai para o córtex pré-frontal e para o sistema de endocannabinoides. Então, assim, dependendo, né, modula um monte de coisas, né? O sistema de recompensa, saciedade, a ativação do medo, essencialmente. E isso abriu portas para um monte de gente na época trabalhar, né? Associando os diferentes tipos de sistemas. Eu entrei na URGS em 2013, que tu perguntaste, e graças a esses 2 pós-docs que eu fiz, eu tinha bastante publicação, porque os concorrentes, eu lembro, assim, que tinham um currículo grande, bem grande na época, né? E eu estava dando aula, né? O professor Izquierdo chamava a gente para dar aula na faculdade de medicina. E como eu era bolsista PNPD, eu lembro que eu fiz um estágio docente, e eu sempre lembrava de ti, Flávio, porque essa questão, né, da capacidade de você
dependendo do tempo, ser sucinto, mas preciso no que tu precisa dizer, naquilo que tu olha para a pessoa e tu deseja que ela vá embora e não se esqueça, ou pelo menos, assim, lembre alguma coisa substancial. E eu lembro que como eu era, a minha bolsa de PNPD era pela Faculdade de Medicina da PUC, eles olharam para mim, não, tu pode fazer o estágio docente, mas tu tem que fazer na medicina da PUC, porque é pela faculdade que tu é vinculado. E foi maravilhoso, porque na época a professora de Fisiologia 1 e 2 era a professora Nádia Schroeder, que hoje é a nossa professora titular aqui no departamento. E eu achei essa oportunidade incrível, porque eu estudei Fisiologia tudo de novo, né, num curso de medicina, e foi uma oportunidade muito grande, assim, eu me lembro, isso foi em 2012, tá? E assim, eu não tinha a menor previsibilidade de concurso na URGS e tal. Eu já estava no pós-doc e eu me lembro que de vez em quando eu vinha para o centro, eu vinha ali no departamento, e assim, fazia muito tempo que eu tinha tido concurso e tal, né? E eu estava com essa preocupação, porque 3 anos e 8 meses de PNPD, um dia essa bolsa acaba. Eu já tinha, assim, bolsa de doutorado do CNPq, não tinha mais bolsa, né? E eu também já estava com 33 anos, assim, não queria ficar dependendo de bolsa. Aí eu falei com o professor Esquerdo e ele me disse assim, olha, na verdade, assim, ó, tá na hora de tu começar a pensar mesmo em concurso, eu acho que é uma boa oportunidade. E aí eu lembro que eles fizeram uma seleção na PUC, porque na época abriu o INSER, né, Instituto do Cérebro, e eu acabei sendo contratado, quando acabou essa bolsa, como professor da Faculdade de Medicina da PUC. Então, eu entrei, meu primeiro emprego de carteira assinada foi na Faculdade de Medicina da PUC. E aí, na mesma semana, assim, eu fiz concurso para Biofísica da UFSPA, e eu também passei, só que era para o professor substituto. Então, eu dava 40 horas na UFSPA e mais 20 na PUC, né? E foi assim minha primeira experiência, quando eu vi que o meu sistema de saciedade e recompensa desregulou, o ciclo sono e vigília também, porque não estava dando tempo, mas foi muito bacana, assim, muito. Foi esse aprendizado, foram essas. Eu dava também aula no curso de pós-graduação de farmacologia, que me deram base e experiência e foi o meu conhecimento de docência que eu apresentei no concurso. Que realmente eu passava todas as horas, praticamente, do meu dia no laboratório fazendo pesquisa, né? A gente aprende muito com esse número de horas aí, né? Porque aí tu tem que te virar como professor, então acaba... Não, foi um susto, assim, porque eu lembro que falei, tá, isso aqui eu domino, isso aqui eu mais ou menos domino. E aí eu tinha um prazer, assim, eu imaginava, né? Ah, que legal, olha só, eu vou aplicar uma prova. Quando eu fui corrigir prova, que eu peguei 95 provas e eu fazia 5 horas que eu estava corrigindo, só tinha corrigido 15, assim, eu queria morrer, né? Então, assim, aí eu comecei a valorizar a hora do professor, né? Vivendo na pele essa emoção, assim. Aí muita coisa que alguns colegas passaram, assim, slides e tal, quando tu vai fazer a tua aula, mas eu não iria usar essa figura. Aí tu vê o tempo que tu demora para preparar uma aula, e lá, essa coisa toda. Então, foi muito enriquecedor por isso. E daí, nesse meio do caminho, abriu o concurso para a URGS. Falei, tá, agora eu vou me inscrever, né? E sei lá, não é meio que seja o que Deus quiser, mas quando saiu a lista da quantidade de candidatos inscritos, eu pensei, tá, né? Eu vou lá ver qual é. Tinha muita gente mesmo. É que fica muitos anos sem ter concurso, né? Aí quando tem concurso, tu tem um monte de gente represada. E muita gente boa, assim, né? Que tu já encontrou em corredores, pessoal que já era professor de universidade privada, de outras universidades públicas que são daqui, mas que estavam longe e que estavam tentando para voltar. Então, tu fica numa dinâmica assim. E aí eu me lembro que o concurso foi decisivo, assim, porque eu cheguei lá com um Galton, assim, debaixo do braço, né? Com o meu rascunhinho, assim, uma caneta Bic azul. E daí o pessoal chegou... E o meu currículo, isso eu caprichei, eu lembro.
eu fiz um negócio com cola, assim, com introdução, com índice, lá, tudo bonitinho, né? E eu cheguei com aquilo, mas isso era um negocinho, assim, carregado debaixo do braço, né? E, de repente, assim, já estava aquele monte de gente no Salão Nobre, aquele burburinho, um pessoal, sabe aqueles carrinhos de feira cheio de livros, assim, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Enfim. E aí eu sentei, assim, e sentei do lado de um cara chamado Guilherme Baldo, que eu conheci no dia que fui fazer o primeiro dia de concurso, que veio a ser o nosso colega, meu colega. E a gente conversou, ele, não sei o que, olha só esse pessoal, isso aqui. Ali eu tomei uma decisão, assim, né, que eu ia, e eles dividiram, era muita gente, realmente, tipo assim, pelo número de pessoas, ficaria, sei lá, 2 semanas e meia de concurso. E eles elencaram números, né, de 1 a 6, assim. E eu tirei o número 1, né, eu era o primeiro do concurso. E aí eu decidi que eu ia fazer, essa decisão foi assim, daí tu tinha que fazer a prova escrita e no outro dia tu tinha que ler a prova, né? Então eu lembro que tu estava lá, a professora Adriane, assim, e aí quando eles abrem o envelope, porque o ponto era um ponto sobre reprodução masculina e feminina, né? E a minha mulher, infelizmente, ela pariu, mas ela não pôde lactar, porque não deu tempo de escrever a lactação, assim. Escrevi rapidamente, assim, aquela coisa, o tempo estava acabando, tinha aquela 1 hora de consulta. E aí eu lembro, assim, que eu olhava para frente, estavam os professores lá, pensei, meu Deus, que horror, né? E eu fui aluno dessas pessoas, e olha o que eu escrevi aqui, eu pensava isso, né? E, enfim, eu li minha prova, minha nota não foi ruim, tirei 8,7 na prova escrita, e eu passei para a segunda etapa, né? Que era uma etapa eliminatória. Tinha que ter no mínimo 7. E dos 6 do meu grupo, somente eu fiquei. Então, eu realmente ia ser o primeiro de tudo. E aí eu tomei a decisão. Eu falei, ó, eu não vou acompanhar nada de ninguém, porque isso começa a me deixar nervoso. Era todo dia, 7h30 da manhã, eu estava lá, porque às 8 horas começava. Então, no segundo dia, eu fiz a prova a prova de didática, né? Fui embora. No terceiro dia, eu fiz a lição de memorial descritivo e a defesa do currículo. E eu lembro que eu fui fuzilado, né? E eu fui embora assim, tá, eu não sei minhas notas, né? Fuzilado por quê? Porque a banca olhou para mim e falou assim, não, tu deste uma boa, eu escolhi, porque a gente podia escolher o tema. E eu escolhi sistema nervoso autônomo, porque eu pensei, bom, eu tenho o Aldo na banca, que é craque em neuro. Tem a Campagnoli, que é craque em cardio. E tem a outra, esqueci o nome dela, que era de respiratório. Gente, me perdoe, esqueci o nome dela. Eu acho que era a Patrícia, não era? A Patrícia Rocco, que era de cardio, e a Campagnoli, que é de respiratório. Aí eu pensei, bom, eu não posso fazer uma engabelation aqui, porque os 3, né? E autônomo eu vou jogar com o meu tempo mesmo, assim, eu vou mais ou menos considerando. Preparei uma aula, voltei lá na PUC e falei com a professora Nádia, é o seguinte, a casa caiu, tem 96 candidatos, eu passei na primeira etapa, eu acho que para a prova didática nós estamos uns 55, e olha essa minha aula aqui, o que tu acha? Ela, não, isso aqui sim, essa figura eu não usaria, porque não, a gente conversou, e ela olhou e falou assim, boa sorte, querido, com uma cara de pena, assim, tipo, vai lá, né? A gente ri disso até hoje, eu e ela, sabe? Muito obrigado, fui embora estudar para a aula de sistema nervoso autônomo. E eu tirei 98 na nota de sistema nervoso autônomo, né? Só que eu não sabia disso, porque na entrevista, a banca, de uma maneira geral, olhou para mim e falou assim, você sabe que você está numa universidade pública, né? Esses artigos teus aqui, na PNAS, não sei o quê, vendo de onde você vem, quem foi o último autor e tal, como que tu acha que tu vai meio que sair de um universo para cair na nossa realidade, né? O que tu tem de proposta? É o que eu apresentei no meu projeto de pesquisa, né? Eu coloquei um projeto falando de separação maternal e o desenvolvimento do sistema nervoso. Olha, antes de escrever esse projeto, eu vim aqui no departamento, e eu tinha ido mesmo, encontrei aí uma tarde, o Vanderlei, a Ana Lúcia, que era tua aluna,
E aí eu falei assim, olha, preciso saber o que o departamento tem de equipamento, para não escrever uma coisa mirabolante, né? Eu quero propor uma coisa bem factível, de quem está começando mesmo. E aí lá eu meio que abri o coração para eles. Eu falei assim, eu pensei nisso, porque os ratos da universidade têm essa técnica que dá para fazer isso aqui, preciso de um leitor de ELISA, as caixas de comportamento a gente tem. Então, assim, eu acho que nos 2, 3 primeiros anos de estágio probatório, eu tenho como iniciar a pesquisa e abrir um laboratório, com poucas coisas. Depois eu vou conseguir um universal, né? Isso a gente tem que ver depois. Aí eles fizeram uma cara assim, ok. Aí o professor levantou a mão e disse assim, para quem tem 28, 30 artigos em concurso, e olhando que eram 3 tabelas de pontuação, me parece que você não se preocupou muito na tua carreira em dar aula, né? Como que tu acha que é dar aula na URGS? Eu falei assim, olha, do mesmo jeito que eu encarei, escrevi um e-mail para um professor, bati na porta e pedi uma oportunidade para fazer pesquisa, e hoje estou aqui com 28, 30 artigos, eu acho que eu posso aprender a dar aula, eu já comecei a dar aula, e posso ser um bom professor. Eu tenho essa vontade, eu gosto de dar aula, né? E porque lá, como eu não tinha muitas horas e tal, eu coloquei um monte de palestra, porque o professor Esquerdo tinha uma coisa legal com a gente, assim. O pessoal chamava ele para dar palestra no Brasil todo, mas ele nunca ia. Ele disse, amanhã tem uma palestra em tal lugar, e eu disse que tu vai. E eu fui, eu ia, né? Mas era já sabendo dessa questão, assim, de que, claro que o pessoal queria para ver ele, né? Mas a gente ganha experiência dando palestra, eu tive plateias, assim, de muitas pessoas. Mas nunca era uma aula, né, Flávio? O Fernando, conta para nós um pouco, assim, agora, como é que foi depois de entrar na URGS, como professor, como pesquisador, Então, e como é que tu linhas está de agora, pesquisa, assim? né? Exato. Que linhas tu então, está aí desenvolvendo, assim, o que tu traz da tua trajetória com o professor Ivan, por exemplo? a lembrança disso tudo, só para finalizar, que sentei de novo do lado do Guilherme na apuração dos envelopes, e a gente ri até hoje disso, porque parecia a apuração de escola de samba do Rio de Janeiro, assim. Quando abriu a primeira nota, assim, a 8 e pouco, e um monte de gente, 9,5, algumas pessoas não foram ler a prova, e eu lembro que daquilo ficaram umas 20 pessoas. E aí, de repente, assim, eu estava em 6º lugar, lá na escalinha, não sei o quê, o Gui também. E daqui a pouco, assim, notas, não sei o quê, e aí meu nome foi para 3º, assim. Aí o do Guilherme foi para 2º. E daí abriu mais não sei o quê, e continuou em 3º, em 2º. Aí o Guilherme olhou para mim e falou assim, Fernando, só falta um candidato. Daí a pessoa tirou 6 e 7, assim, na prova didática. E daí ele falou assim, a gente passou. Se nada acontecer, a gente passou. E a gente se olhou assim, meu Deus, a gente passou no concurso, sabe? E aí, enfim, entrei na URGS, né? Aí entrei na URGS, voltando ao departamento de fisiologia, eu apliquei esse projeto que eu escrevi no concurso. Fui falar com as pessoas, não foi no primeiro momento que eu entrei, comecei dando aula para o curso de educação física, zootecnia, andando para o campus, eu não tinha carro na época nem nada, pegava ônibus junto com os alunos, para ir para cima e para baixo, e dando aula. Mas para mim, assim, para quem estava dando aula, 60 horas por semana, fiquei 40, estava ótimo, e era o que eu queria realmente, né? Aí eu pedi credenciamento no PPG, assumi aquele laboratório que era na sala 337 ali, e estava tudo abandonado, fechado. Abandonado não, estava fechado, porque o professor que era responsável tinha se aposentado há um tempo, né? E aí eu comecei a ver o que eu podia fazer, né? Então, no primeiro ano, assim, a gente tinha uns apoios, quando a gente submetia o projeto na comissão de ética da URGS, os projetos aprovados tinham um apoio financeiro. Com aqueles apoios eu fui comprando alguns reagentes, aí eu solicitei os ratos, aí uma professora chamada Maria Flávia me emprestou um estereotáxico, que eu bati na porta dela, disse, olha, a gente vai precisar de muito.
paguei do meu bolso uma reforma do laboratório, coloquei móveis do meu bolso no laboratório, porque eu atraía, de certa forma, os alunos para fazer iniciação científica, mas eles chegavam lá, ninguém queria ficar naquele lugar. Assim, que era muito velho, porque né, tem uma escada que passa em cima da gente, faz barulho, não sei o quê. Né? Então, eu fui meio que tentando ludibriar pessoas para tentar ficar perto, me convencer que valia a pena. Né? E aí, conversando com o Guilherme, ele falou assim, eu tenho interesse em fazer umas coisas contigo. Então, eu ganhei um grant de um projeto aí, eu vou comprar uma esquiva inibitória. Tá? E quando ele falou isso, eu falei, então agora a gente pode brincar de estudar a memória de medo, né? E aí eu submeti um segundo projeto, e aí submeti um terceiro projeto, e o PPG me cadastrou. Na primeira seleção eu já entrei com uma aluna, né? Na segunda seleção, 2 alunos entraram, e foi quando eu, então, de 2014 a 2017, formei meus 3 primeiros mestres. Né? E isso gerou já artigo, mas tem coisas que ainda não foram publicadas deles. E aí, então, continuou a história, né? E as linhas de pesquisa que tu trabalha hoje, quais são as principais? Então, esses alunos, cada aluno que entrou no mestrado entrou com uma ideia do que eu queria fazer inicialmente. A minha aluna seguiu, na verdade, os experimentos do meu doutorado, estudando os efeitos da separação maternal e vendo a questão da fosforilação de Krebs, ERK e os marcadores assim, hipocampais em ratos que são deprivados da mãe. Então, o que a gente fez? A gente tratou os animais farmacologicamente, porque eu tinha visto lá na minha tese, que eu tinha publicado, que revertia o déficit, né? Mas a gente queria saber se está acontecendo alguma coisa efetivamente no hipocampo. Então, isso agora acabou que vai ser o segundo artigo da tese de doutorado dela, porque no mestrado a gente até tentou uma colaboração, mas aí acabaram os anticorpos, eu tinha ganhado um primeiro edital universal e não marcou, não deu certo, a gente meio que deixou isso em stand-by. Então, a Débora atualmente trabalha hoje com essa parte a gente faz essa intervenção neurobiológica e estuda os efeitos. Né? Na verdade, agora, ela está acabando de fazer essa parte por citometria, na verdade. Já temos resultados bem bons, mas não está publicado. Vai ser parte da tese dela. O primeiro artigo da tese dela foi um estudo de comportamento maternal, e a gente viu em filhotes e em adultos toda a questão da proliferação, diferenciação do hipocampo, da amígdala, do córtex pré-frontal, marcando com GFAP, com agora esqueci a vimentina e tal, vários marcadores neuronais que inclusive de neurogênese, né? E que são diferentes em ratos que são deprivados. Mas está faltando essa parte do que acontece efetivamente no hipocampo, porque o CREB é um clássico marcador neuronal, assim como o BDNF e tal, e agora a gente tem enfim, financiamento para comprar esses anticorpos, ela está fazendo isso. Nesse meio tempo, a gente elaborou, baseado em coisas que eu aprendi lá no laboratório do professor Aldo, a estudar o aprendizado olfatório de filhotes. E isso foi o carro-chefe do primeiro artigo, do artigo de mestrado dela, que vinculou com coisas do doutorado, no qual a gente viu que tem diferença no aprendizado olfatório, e isso está dependente de uma série de questões também que a gente está finalizando para publicar. Um aluno de mestrado meu estudou o papel do metilfenidato na consolidação de memórias. Tá? Então, o que acontece? O metilfenidato, usado classicamente para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e é usado cronicamente. Né? Quando a gente fez um experimento grande na universidade, em parceria com o professor Weber, lá em Cascavel, para estudar memória espacial, em Guarapuava, desculpa, que é onde ele é professor, a gente viu uma piora na medida que os dias se passavam. Tá?
E essa piora está associada com um aumento considerável da estamina cerebral. Quando eu fiz experimentos durante o meu pós-doc, dando diariamente, ou seja, se tu faz um protocolo de treinamento na memória espacial, que o ratinho tem uma plataforma submersa, ele tem que nadar encontrando essa plataforma, sem saber onde ela está, mas com orientações na parede, a gente foi tratando o animal com uma dose que, quando se dava uma vez só, bilateralmente no hipocampo, ela revertia o déficit cognitivo. Mas quando a gente trata cronicamente, o animal ele começa a ter uma melhora, ou seja, a curva de aprendizado, a latência decresce, depois ele estabiliza ou aumenta. Ou seja, a gente está dando estamina cerebral para o animal e, na verdade, a gente induz nesse hipocampo uma neuroinflamação, que a estamina está diretamente envolvida. Então, a gente cortou, fez SATIS e viu que tinha um processo inflamatório imenso lá, né? E aí esses estudos pararam nisso lá na época, porque a gente precisava de uma dose ideal de estamina. Nós desenvolvemos um protocolo tão robusto quanto aquele de 5 dias, mas de um dia só, e isso está em desenvolvimento para ser publicado. Moral da história, esse trabalho que o meu mestrando fez, a gente passou um tempão dando metilfenidato oral e treinando o animal depois. Mas o animal, ele fica com num nível de ansiedade e alteração da atividade exploratória muito grande. Como a tarefa era uma tarefa de reconhecimento de objetos, a gente não tinha como mensurar porque mexia nesses parâmetros, né? Então, a gente parou de dar a droga por gavagem, fez a injeção IP, na diluição proporcional ao que seria a dose de humano em rato, e aplicou a dose imediatamente após a sessão de reativação da memória, porque o protocolo é um pouco diferente. A ideia nessa tarefa é treinar o animal com 2 objetos diferentes. Depois, na sessão de teste, a gente troca um objeto. E aí, como a gente estuda reconsolidação de memória, a gente aleatoriamente muda o objeto que sempre permanece e coloca um terceiro objeto. Então, o animal tem que lembrar do objeto original e explorar o objeto novo, né? Quando a gente fez isso, a gente conseguiu ver aí um papel do metilfenidato. E aí, esses dados ainda não foram publicados, embora tenha passado um tempo, porque a gente queria chegou a coletar os hipocampos para fazer blotting e tudo mais, mas nós entramos num período, assim, complicado da ciência brasileira de lotação de pós-graduandos do mercado de trabalho e tal, e esse aluno, ele acabou saindo da vida científica para fazer outra coisa. Naquele ano, eu fui para a Itália, porque desde 2014 eu vou para lá enquanto pós-doc como Younger Researcher, né, jovem pesquisador, e depois como professor, eu vou todos os anos como professor convidado. Não fui só agora na pandemia, porque ninguém foi para lugar nenhum, né? Então, naquele ano, em 2019, eu fiz um experimento no qual o animal estava canulado com HPLC, né, e a gente coletava em vivo a cada 15 minutos, após o animal passar a sessão de reativação ali, e receber o metilfenidato para ver se aumentava a estamina e qual o neurotransmissor cerebral está aumentado. E a gente viu que, na verdade, a dopamina, ela não interage na memória. Um grupo de Natal, que até trabalhou com o professor Esquerdo com o tempo, mostrou isso. Agora, a parte mais interessante que está por vir, foi o que a gente fez depois, foi que o metilfenidato, ele aumenta a estamina cerebral. E se eu vou lá e bloqueio aquele mesmo receptor H2, o rato não aprende. Ou seja, o metilfenidato, ele mexe na circuitaria do VTA, da área tegmental ventral, para modular a dopamina, e isso é importante para a concentração, para a sessão de aprendizagem de um indivíduo que está com níveis baixos. Mas se o indivíduo tem níveis normais, ele não faz isso aqui, ele não aumenta. Pelo contrário, esse aumento pode prejudicar o traço do aprendizado.
mas ele mexe bastante na histamina. E a histamina está diretamente relacionada na atenção, né? No despertar, no ciclo sono-vigília. Se você tomar um antialérgico que não é seletivo, que atravessa a barreira hematoencefálica, você dorme. É pura e simplesmente isso. Né? Então, é uma associação bem fácil de explicar para a comunidade. Então, esse trabalho está em vias de sair, porque a gente está escrevendo, inclusive. É um trabalho que começou lá em 2017 e ficou em gaveta, porque a gente não sabia explicar uma coisa, a gente mandou, o revisor perguntou outra. E, Aí, uma Fernando, terceira coisa, o aluno já não estava mais no laboratório, né? E eu lembro uma coisa que tu disseste assim, ó, tem que fazer o aluno escrever enquanto ele está no laboratório, porque depois que ele vai embora, se ele trabalha e ganha dinheiro, ele não volta mais a fazer as coisas. e aí quem tem que escrever o artigo é tu. E aí tem a terceira linha, então, que foi trabalhar diretamente, que foi o Ari, trabalhou, que foi o meu melhor neurocirurgião do laboratório, que é aquela coisa, né? Eu meio maniático, assim, gosto de sentar, explicar e fazer as coisas do jeito que eu gosto. E eu prefiro acreditar que eles fazem do meu jeito, porque isso diminui a minha ansiedade. E aí o Ari trabalhou diretamente com o papel da histamina na reconsolidação da memória de reconhecimento de objetos. E aí ele fez um trabalho muito grande, porque ele operava aproximadamente 60 animais por mês. E ele fez tudo, assim, controle, fez curva dose-resposta, fez os agonistas, os antagonistas, fez associação de antagonista H1 com H2, H2 com H3, para ver se era um ou outro, se era uma associação. E tem figuras lindíssimas disso. E, além de tudo, né, a gente também viu que o receptor H2, se você dá para um animal, a gente, em critérios de memória, para a gente conseguir entender isso, todo mundo, na época que a gente submeteu esses projetos para o SEUA, para a Comissão de Ética e Experimentação Animal da URGS, em 2016, de 2015 a 2017, a indústria farmacêutica não vencia produzir o metilfenidato para distribuir no mercado brasileiro e americano. Então, houve uma distribuição, assim, né, a prescrição. Bom, aí não vamos entrar no mérito do porquê que ou não foi, deveria ou não deveria a prescrição do medicamento. Mas o fato é que não tinha, assim, era muita gente tomando metilfenidato para déficit de atenção e hiperatividade. Né? E aí a gente, pensando na histamina, né, como uma outra ferramenta, e pensando naquilo que a gente via sobre a questão do metilfenidato cronicamente, que piorava a memória, né? O que é importante, afinal de contas, extrapolando para o nosso dia a dia? Eu estudar um conteúdo hoje, saber tudo e responder na prova amanhã, e daqui uma semana não lembrar de mais nada, né? O que a gente estava tentando fazer numa tarefa robusta, que recruta muito hipocampo, que é a memória espacial, mas que a memória de medo, né, os traumas também são armazenados no hipocampo, e depois isso vai para córtex por semanas e pode ficar lá para o resto da vida, mas enfim, é essencialmente síntese de proteínas no hipocampo. É uma linha temporal, na verdade. Então, para mim, é muito mais interessante eu saber que eu posso trabalhar com uma dose farmacológica baixa. E, num determinado momento, após o treinamento, se essa droga for infundida na região que é o meu alvo, eu consigo fazer com que o animal se lembre 3, 5, 15, 20 dias depois, né? Que, na verdade, é o que a indústria farmacêutica usa, como substâncias X, Y, Z, para dizer, se você usar isso aqui, tu vai lembrar para o vestibular, tu vai lembrar para não sei o que lá. E as pessoas tomam, as pessoas compram e fazem, né? Então, o trabalho do Ari foi estudar reconsolidação de memória. Por quê? Porque a gente faz reconsolidação de memória todos os dias. Para explicar de uma maneira rápida, né, quando a gente consolida uma memória, a gente está armazenando algumas coisas sobre algo que tu aprendeu. Né? E o nosso tálamo lá, ele filtra um monte de coisa que, para aquele momento do aprendizado, o som da rua, a temperatura do ambiente, se o coleguinha está conversando do lado, não é muito importante. Nós temos esse filtro, né?
mas não é uma coisa totalmente determinante. Então, o que vai chegar no hipocampo, que a partir de 3 horas se torna uma memória de curta duração para uma memória de longa, né? Não é uma continuidade, é uma memória que precisa de um outro fortalecimento do traço, porque são coisas independentes. E nisso, a histamina seria capaz de prorrogar essa lembrança daquele objeto que randomicamente ali foi trocado 24 horas na sessão de teste, foi trocado 72 horas, ou 3 dias depois, 5 dias depois, e a gente viu que o ratinho lembra até 11 dias depois da sessão, quando tratado. Muito Então, bom. isso sim é interessante, né? Uhum. Então, na verdade, a gente está trabalhando com isso no laboratório por enquanto. Né? Então, a gente tem... E aí tem a Vanessa, né, a conhecida de vocês, que entrou no laboratório porque das parcerias que eu, como professor visitante na Itália, fiz, o pessoal de lá começou a usar a OEA. A OEA é a oleoil etanolamina. E essa droga, esse fármaco, era utilizado, começou a ser utilizado porque mexia bastante no sistema de endocannabinoide. Na verdade, o Hospital La Sapienza de Roma, quando tratava pacientes oncológicos em estágio terminal, né, após as sessões de quimioterapia, doentes de HIV e tudo mais, com as medicações muito fortes, vinha de um emagrecimento muito rápido e era uma maneira, eles precisavam de alguma droga que causasse um apetite nas pessoas. Né? E mexendo com o sistema de endocannabinoides, eles viam que essa substância, a urea, aumentava substancialmente. O intestino funcionava, melhorava a microbiota intestinal e lá. Né? Então, como que uma pessoa, né, que está ali deprimida, às vezes já, né, se autodeterminando com um atestado de óbito, eles relatavam uma melhora de memória. Então, viram que essa substância poderia estar envolvida. E aí testaram em ratinhos, numa memória da consolidação da memória de medo, e viram que os animais que recebiam choque, no outro dia, eles super lembravam desse choque. E se deixasse ele numa plataforma super estreita, eles exploravam, eram capazes de ficar horas, eles não desciam dali, porque eles lembravam muito do choque. E tem um protocolo que tu faz a extinção dessa memória traumática. E eles tinham uma grande dificuldade de extinção. Então, quando se colocava o animal ali, né, depois de um tempo, sem o choque, e davam essa droga, e se fosse dada essa droga, será que eles extinguiriam essa memória traumática? Né? E qual é a via que isso acontece? Então é isso que a Vanessa está estudando, porque se os animais que, quando eles descem da grade, são retirados da caixa e recebem a ureia, e eles super lembram, né? Será que a ureia tem um papel em favorecer a extinção da memória? Porque isso sim é uma substância que se compra na farmácia, as pessoas tomam isso para melhorar a microbiota, e pode ter um papel crucial, e a gente já está vendo que sim, tem um efeito. Né, na facilitação da extinção. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma janela temporal de até 6 horas após uma sessão de trauma, e a gente está falando, assim, de choque, abuso sexual, abuso de várias coisas que pode atenuar esse traço naquele momento entre 3 e 6 horas após o evento fatídico, digamos assim. E, Fernando, é um mundo, né, aí só que a gente vai ter que terminar em algum momento a nossa conversa para o nosso podcast ficar razoável, assim, de tempo. Então, eu queria que tu, assim, meio que te encaminhasse para o fim e desse uma mensagem, sei lá, ou se quem tiver interessado em trabalhar contigo, se entra em contato, manda um e-mail, como é que funciona isso? Ou tu prefere que a pessoa faça um estágio no laboratório? Como é que tu maneja, assim, os novos alunos? Quando eu não tinha aluno nenhum, a coisa foi meio na cara e na coragem, né? Tipo assim, não tem tu, vai tu mesmo.
E olha, eu vou te dizer que deu muito certo. Talvez porque eu tinha uma preocupação muito grande que as coisas acontecessem, não que eu não tenha agora, tenho também, né? Nós passamos agora por esse momento de transição, né, para o prédio novo e tal. Então, assim, a gente tem um dinheiro, a ideia é de colocar as técnicas funcionarem no prédio novo, acho que isso vai acontecer, né? Eu prefiro que o aluno tenha um primeiro, pode escrever, não tem problema, tem deixar meu e-mail. Eu criei um canal no YouTube que se chama Neurocode, que é a sigla do nosso laboratório, né? Que é Neurobiologia da Cognição e do Desenvolvimento, mas ele está pobrinho ainda, porque a gente recém criou, tem algumas coisas lá que a gente fez do URGS Portas Abertas, então isso ali é um primeiro contato, mas se vocês puderem, se alguém perguntar, pode disponibilizar meu e-mail institucional. A questão do estágio é o seguinte, a gente está fazendo os experimentos, retomando os experimentos, né, porque ficou tudo parado nós tivemos, assim, ali 2018 para 2019, aquela reforma elétrica no prédio antigo, que nós não fizemos experimento. Aí, por bem, a gente achou melhor migrar lá para o CREAL. Então, os experimentos são lá no CREAL. Então, assim, estágio no laboratório, só entra no CREAL quem faz um curso, não é muito simples a questão. Mas ir para o laboratório físico aqui, isso é possível, só que a gente não está fazendo as técnicas ainda, porque tem que estabelecer o blotting, tem que colocar todos os equipamentos para funcionar e tudo mais, né? Mas sim, eu acho que para o ano que vem eu vou abrir seleção para mestrado e doutorado, né? Tenho dois candidatos de pós-doc agora, que um está na Espanha, inclusive, mas é brasileiro, trabalhou comigo na PUC. Uma outra guria também. Eu orientei um pós-doc também, já, e eu queria, só para finalizar, dizer que o laboratório está de portas abertas. As pessoas, baseado em questões que queiram trabalhar com memória, a gente sempre se interessa muito, e essa troca de ideias, possibilidades, sempre instiga a criar hipóteses novas, então isso sempre é muito bem-vindo, né? Por enquanto, eu não tenho muito o que propor, porque a gente está nessa fase de mudança mesmo, a gente não acabou ainda, né? Estamos a passos lentos e retomando as pesquisas. Os alunos que estão comigo aí, a Débora, que está para finalizar, o André e a própria Vanessa sabem disso, né? Mas estamos sempre de portas abertas. E eu queria finalizar dizendo para vocês, assim, que acho que o Bruno sabe melhor que eu, vai entender isso. Eu não sei se como é que é o nome da outra, aqui de baixo? Amanda. Amanda. Assim, eu lembro que logo que eu entrei na URGS, o Bruno e mais alguém tinham voltado da Espanha, lá do laboratório do professor, né? E eu lembro que a gente colaborou num artigo de revisão que inclusive deu super certo, assim. E eu queria finalizar, assim, porque das muitas coisas de neuro que eu estudei sozinho, porque várias coisas em sala de aula ou tinha vergonha e não perguntava, ou a coisa passava e você lia e não entendia. Eu passei uma tarde com o professor no Instituto Carral, que foi muito emocionante para mim poder presenciar tudo que está lá dentro, no acervo, né, daquilo que aquele grande homem fez e as pessoas que estavam em volta, né, para chegar no que a gente tem hoje em dia, assim. Então é uma memória que para mim foi emocionante, assim, porque o professor pegou uma marmitinha, a gente sentou lá fora, depois num pátio, assim, numa árvore, e eu sentado naquelas mesas que o pessoal fica lá fora, mas isso já tinha se passado 3 ou 4 horas, e eu não faço a menor ideia do meu nível de inglês, que já estava um inglês com espanhol, porque eu tinha tirado férias, eu estava na Itália, e aí eu pensei assim, eu vou para a Espanha para conhecer o Instituto, vou escrever para ele. Se ele me responder, beleza, né? E ele falou, não, vem, se você está aqui, vem, né? A gente está meio que, era verão, né? Mas eu vou estar aqui. E ele me recebeu super bem, e para mim foi uma coisa muito emocionante, assim, porque
tu vê aquelas fotos, né? Tu vê tudo nos livros de fisiologia, de neurociência, assim, eu estava naquele lugar, assim. Então, para mim, foi muito emocionante uma pessoa de tamanha importância, num lugar de tamanha importância, abrindo as portas para mim. Então, assim, eu jamais me recusaria a abrir as portas para alguém, diante de toda essa grandeza e de privilégios, eu acho, assim, de oportunidades que eu tive, de trabalhar com quem eu trabalhei e conseguir as coisas que eu consegui até aqui, né? É isso. Muito bom, acho que deu para ter uma boa ideia, assim, da tua trajetória, da tua linha de pesquisa e tal. A gente te agradece muito e espero que tu tenha bastante sucesso no teu trabalho, na pesquisa, como professor e tudo mais, e que tenha muitos alunos bons te ajudando nesse caminho daqui para frente. Tomara, Tá? tomara. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Queria dizer que me senti muito privilegiado, fiquei muito honrado de ser convidado por ti, de que você me mandou a mensagem. Tá? Deixo um abraço para todos e, mais uma vez, contem comigo aí, tá?